Este programa é livre para todos os públicos. Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de matemática e dessa vez nós vamos falar sobre frações. Frações é um tema muito interessante da matemática e ela está no nosso dia a dia e você, aluno do quarto e quinto ano, precisa entender essa temática na nossa matemática, ok? Nós temos uma curiosidade para vocês. Você sabia que a fração surgiu no Egito Antigo? Quem não conhece, vai conhecer agora que ela surgiu no Egito Antigo por volta do ano 3000 a.C. Então a fração é um assunto já de muito tempo. Eles utilizavam cordas para medir os terrenos. Só que surgiu um problema. Nem sempre as medidas cabiam inteiras nos lados do terreno. Daí que eles criaram o sistema de frações. Então, o tema frações é um tema bem antigo, porém é atual no nosso dia a dia. Nós vamos conhecer ela agora de forma mais aprofundada. O que são frações na verdade? As frações são formas de representar quanto inteiro foi dividido e quantas partes foram tomadas. Mas para ser uma fração, as partes têm que estar divididas em partes iguais. E o que é o inteiro na verdade? O que são o inteiro? O inteiro é qualquer figura, objeto, ou pode ser uma fruta, de forma completa, inteira, ok? E quando é dividida em partes iguais, isto são frações. Você percebe que no seu dia a dia, você come frutas, você reparte com o irmão, você reparte com o colega, você reparte com o papai, com a mamãe, né? Isto são frações, então ela está no nosso dia a dia. Observe muito bem, no próximo slide, que existe diferentes tipos de frações. Não é somente um tipo de fração, existem diferentes tipos de frações. Temos primeiro as frações próprias, que tem o numerador menor que o denominador. Isso quer dizer que ela representa menos que o inteiro. Se eu for colocar aqui no quadro para vocês, é como se fosse, na verdade assim, numerador, denominador. Percebe que o numerador é menor que o denominador. Então isso quer dizer que ela representa menos que o inteiro. Também existem as frações impróprias. Numerador maior que o denominador. Representa mais que o inteiro. Como aqui na nossa aula de hoje, nós não vamos tratar das 4 tipos de frações, apenas de uma, né? Mas as frações impróprias é como se fosse ao contrário desta. O numerador seria maior que o denominador. Também existem as frações aparentes, que o numerador é múltiplo do denominador, e as frações equivalentes, que representam a mesma parte do inteiro. A nossa aula de hoje não dá para abarcar todas os 4 tipos de frações. Ficaria uma aula muito extensa e cansativa também. Por isso nós vamos falar das frações próprias, que justamente as frações que nós estamos vivendo no dia a dia, ok? Sendo que todas elas nós vivemos no dia a dia, mas as próprias talvez sejam as mais usadas. Nós vamos colocar ela hoje como evidência para que você possa aprender sobre este assunto. Próximo slide. Nós temos aqui um exemplo de frações próprias. Observe que eu coloquei um círculo e todas elas eu fiz uma divisão. Observe muito bem. No primeiro círculo eu dividi em quantas partes? 4 partes. 4 partes. Se eu fosse colocar
este círculo ou esta figura com uma fração, como é que ficaria ela? 4 partes, então eu pintei 2, ficou quanto? 2 quartos. Entenderam? Já no segundo exemplo, eu pintei apenas uma parte desta esfera. Então ficaria como 1 quarto. E assim vocês vão colocar todas elas. Ó, já nessa esfera aqui, nesse círculo, eu reparti em várias partes. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Eu pintei quantas? Eu pintei 3. Então essa fração ficaria 3 sexto. Denominador, numerador. Na segunda, na quarta esfera, nós pintamos, dividimos em 4 partes e colocamos 3 em evidência, pintadas. Então ficaria 3 quarto. Já essa esfera aqui, a divisão foi maior, a fatia foi menor. Vamos conferir quantas partes ficou dividida aqui essa esfera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É isso? Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu pintei um lado, apenas uma fatia daquela fração, então ficaria com 1/9. Já nesse outro, 6 partes, pintei 2, ficaria 2 sexto. Dividi em 2 partes, pintei apenas uma, ficaria 1/meio. Aqui, 9 partes, nós pintamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, então ficaria 6/9. E por último, nós temos ainda a fração com 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 lados. Nós pintamos 4. Então ficaria 4/8. Entenderam muito bem como é feito a divisão do inteiro? Você divide ela na quantidade adequada. Você vai classificar alguns lados e vai escrever as frações da forma como ela está pintada lá no seu caderno, no seu livro didático, né? E como você iria repartir essa esfera no dia a dia. Próximo slide. Imagina que você tem uma pizza, né, dividida em 4 partes iguais e você come uma delas. Isso significa que você comeu quanto da pizza? Muito bem, você comeu 1/4 da pizza. Lembra do slide anterior que nós falamos do círculo? Aqui eu pintei ele em 4, eu dividi em 4 partes. Você comeu uma parte. Se é 1/4, então você comeu 1/4 da pizza. Se você tivesse comido 2 pedaços, seria 2/4 da pizza. Se tivesse comido 3 pedaços, 3/4 da pizza. Aí se comesse as 4 partes, você comeu a pizza inteira. Mas nesse caso aqui, você comeu apenas 1/4 da pizza. Ok? Se fosse aqui, voltando no slide novamente, se fosse aqui 6 partes, tivesse comido uma, você iria tirar o 4, porque não eram mais 4 partes, ficaria 1/6. Você comeu 1/6 da pizza. Entenderam? Ok. Próximo slide. As frações estão presentes no nosso cotidiano, como eu já falei para vocês anteriormente. Geralmente em situações que envolvem medidas. Professor, onde é que eu vou encontrar no meu dia a dia? Lá na minha casa, na minha escola, na casa da minha avó, as frações, já que está no meu cotidiano.
Olha só, quando você chega na casa da sua avó, que de repente você vê um bolo em cima da mesa, de repente o bolo está lá partido em 3 pedaços. Isso quer dizer que 1/3 do bolo você pegou para comer, uma parte. Então está no seu dia a dia. O papai vai com um botijão lá no posto de gasolina e vai comprar 1/4 de litro de gasolina, né? Então ele vai comprar o quê? 1 litro? Não, é 1/4 de litro. É como se você fosse dividir a quantidade de 1 litro, 1000 ml, em 4 partes, que ficaria 250 ml. Então ele ia comprar apenas 1/4 de litro de gasolina. 2,5 metros de tecido. Também refere-se à fração. Em matemática, os símbolos usados para os termos destacados, no caso aqui 1/3, 1/4, 2,5 metros, são chamados de frações. Então observe que a fração ela está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Até mesmo na nossa escola, quando você reparte o seu lanche com o seu colega, e assim você vai estar vivenciando as frações. No próximo slide, nós vamos observar os termos, que podemos dizer assim, da fração. Elas são chamadas de numerador e denominador. Aquilo que eu falei anteriormente. Observe aqui no quadro da nossa fração, o numerador são quantas partes foram tomadas do inteiro da figura. Lembram que eu coloquei um círculo e coloquei 9 partes, e tomei uma. Então eu tomei uma parte. Então ficaria o que? O numerador seria as partes tomadas do inteiro. Todas elas aqui em cima são numerador, ok? Denominador são quantas partes o inteiro foi dividido. Não esqueça essa informação, ela é muito importante. O numerador são quantas partes você tomou do inteiro, e o denominador são quantas partes o inteiro foi dividido. Se você dividiu em 6 partes, então, e tirou 2 partes, qual seria o numerador e o denominador? O 2 seria o numerador, que foi tomada do inteiro, e o 6 seria o denominador, que foi a quantidade de partes divididas nesse inteiro. Aqui tem um exemplo mais bem claro para você entender melhor. O meio. Se eu fosse retratar um meio numa figura, vou colocar aqui uma barra de chocolate, tá? Se eu fosse marcar um meio, eu ia bem no centro da barra, ok? Iria pintar essa, é como se fosse a parte que eu havia tirado para me comer. Então, o numerador é a parte que foi tomada, e o denominador é a quantidade de vezes que foi dividida. Dividi em 2 partes. Então ficou bem clara essa questão aqui de numerador e denominador. Próximo slide. Observe muito bem aqui nessa figura, nós temos 2 figuras. O círculo foi dividido em 2 partes iguais. Cada uma dessas partes é metade ou um meio. Quando você vê na fração um meio ou metade, isso quer dizer que foi dividido em 2 partes iguais. Cada metade seria meio ou metade, né? Então nós lemos, por exemplo, aqui um meio, né? Nós não vamos ler 2, vamos ler 1 meio, ok? O ciclo foi dividido em 3 partes iguais. Cada uma dessas partes é a terça parte, ou 1/3 do círculo. É 1/3 do círculo. Observe, na questão da fração, 1/9, 1/4, 1/6, 1/8, 1 meio e 1/6. Então, vai depender de quantas partes esse inteiro foi dividido para você entender essa linguagem da matemática que se refere à fração. 1 meio, 1/3.
Um terço porque foi 3 partes iguais. Um meio porque foram 2 partes iguais. Um sexto, 6 partes iguais e assim sucessivamente, né? Como eu poderia representar essas frações? Eu coloquei aqui para vocês, né? Vou apagar aqui para nós usarmos o quadro novamente. Como eu poderia representar essas frações? Temos aqui 1/2, 2 terços, 3 quartos e 1/10. Se eu fosse representar ela em um inteiro, como que ficaria? Alguém sabe fazer? Tenta fazer no seu caderno. Vamos usar aqui a barra de chocolate, uma barra de chocolate maior, para ficar mais fácil a divisão. Ok? Suponha que seja uma barra de chocolate. Se eu fosse fazer 1/2, era quantas partes? Muito bem, 2 partes iguais. Ok? Se eu fosse fazer 2 terços, eu teria que pintar aqui, lógico, né? 1/2. Se eu fosse fazer 2 terços, já seria quanto? Quantas partes? Muito bem. Eu ia fazer 3 partes nessa barra de chocolate. E ia pintar quantas? 2. Ó, pintei 2. Então seria 2 terços. 3 quartos. Ia fazer a barra novamente. E agora, dividir ali quantas partes? 4 partes. Ok? Lembrando que tem que ser partes iguais, tá? Não pode ficar desproporcional uma da outra. Estou fazendo aqui bem rápido, você pode fazer na sua casa com uma régua, né? Para ficar bem bonitinho. E dividir em partes iguais. 3 quartos teria que dividir, tirar 3 partes desta barra de chocolate. E 1/10, para finalizar, vou fazer aqui uma barra de chocolate bem grande. 1/10 você ia dividir em quantas partes? 10 partes. Muito bem, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Então, eu pintaria apenas uma, foi a parte que eu comi, ficaria 1/10. Eu ia representar ela assim, ó. 1/2, 2 terços, 3 quartos e 1/10. Então, se caísse uma problemática dessa numa atividade para você de fixação, já saberia como responder, como representar as frações que estão aqui. Então, para nós internalizar melhor este assunto, eu coloquei para vocês aqui uma atividade. O assunto fração, ele não é tão difícil. Lógico, só falando de uma fração aqui, de um tipo, a fração própria, porque as demais também requer um tempo para nós estudarmos, e o tempo aqui é muito curto. Então, para fixar melhor conhecimento, eu coloquei aqui uma atividade. Tira o print aí da televisão, ok? Para que você possa copiar no seu caderno. Coloquei assim, pinte de cada 1/2, olha só aqui o símbolo, 1/2 de cada figura e depois responda. Tá aqui as figuras. Lembre-se que tem que ser partes iguais. Se ficar uma parte maior que a outra, já não é fração. Tem que ser igual, partes iguais. Tenta descobrir o meio de cada uma dessas figuras, e você vai pintar para mim. Para pintar o meio de cada figura, em quantas partes você dividiu cada uma? Você vai ter que responder aqui por escrito, você vai escrever aqui quantas partes você dividiu cada uma delas para pintar o meio. E quantas pintou em cada uma delas? Tá bem prático essa atividade aqui, ok? Próximo slide. Já nessa outra aqui, ela já é diferente. Dê um nome para cada uma dessas frações. Lembre-se que o denominador é a parte que foi tomada,
ou melhor, o numerador, e o denominador é a parte que foi dividida. Então você vai colocar aqui para mim na letra A, representar essas frações dessa forma aqui que eu coloquei no quadro para vocês, como eu representei aqui a barra de chocolate, só que eu fiz diferente. Lá eu coloquei primeiro os números, as frações, aqui eu coloquei agora as barras, ok? Você vai representar para mim essa fração desta forma aqui no seu caderno, ok? A letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Observe a quantidade de partes que foram divididas e a quantidade de partes que foram tiradas. E para finalizar, nós temos também mais uma atividade sobre este assunto, né? Preencha os quadros observando as figuras de acordo com os exemplos, ou com o exemplo que eu coloquei na verdade. Eu já coloquei um exemplo aqui para vocês, ó. Eu coloquei 5 figuras, A, B, C, D, até a letra E. A figura, a parte pintada, total das partes, fração e como se lê. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês, ó. Letra A. Parte pintada, foi quantas aqui? Uma. Total das partes. Aqui foi quanto? Total das partes? 2. E desta fração, como é que faz? 1/2. E como se lê? 1/2. Eu fiz apenas da letra A. Ok? Ó. Parte pintada, 1. Total das partes, 2. Fração, 1/2. Como se lê? 1/2. Você vai fazer agora da letra B para mim, letra C, letra D e a letra E. Ok? Tira o print aí da televisão dessa atividade, respondam em casa, correndo do pai e da mãe. Tira foto dessas atividades que eu coloquei para vocês e manda para nós no nosso plantão de dúvida, via WhatsApp 8441 1313, ok? Então esta é a nossa aula de fração. É uma aula bem prática, fácil de entendimento, e na próxima oportunidade nós podemos falar de outro tipo de fração, tá? Como você já entender agora o assunto melhor, quando chegar no próximo tipo de fração, você já vai compreender mais ainda, porque já tem a base agora sobre este assunto. Então eu espero que você tenha gostado da nossa aula e que você possa ficar com esse conhecimento para vocês. E não esqueçam de responder as atividades e mandar para o nosso plantão de dúvidas de matemática. Então, muito obrigado a todos e até a próxima aula.